senador do MDB do Amazonas Eduardo Braga fala ao Norte em entrevista sobre análise dos trabalhos no Congresso em 2023, desafios no Amazonas e expectativa para 2024. Balanço de 2023. Foi muito intensa. 2023 foi um ano de muito trabalho. Eu destaco 3 grandes projetos. O primeiro foi o Minha Casa Minha Vida, que eu fui o presidente da comissão mista da medida provisória que recriou o maior programa habitacional que o Brasil já teve. E essa nova versão do Minha Casa Minha Vida veio com uma série de inovações, fruto da curva de aprendizado que nós tivemos com o primeiro Minha Casa Minha Vida, que eu, como governador, inclusive, construí muitas casas aqui no Amazonas. Eu, no meu governo, tive a felicidade de poder ter construído 30 mil novas casas, além do programa Prosamin, e ter deixado o programa Viver Melhor contratado, projetado, etc., que foi o Omar que construiu e entregou. Agora, nós, com o novo Minha Casa Minha Vida, temos 3 programas em andamento já com a Prefeitura Municipal de Manaus, na Secretaria de Habitação. Um que nós chamamos do FAR, que é o Faixa 1, com 3.600 unidades, 1.000 unidades para o programa de calamidades, que vai resolver aquelas pessoas que moram na beira de encostas, onde nós tivemos, inclusive, uma tragédia no ano de 2023. Então, 1.000 famílias vão ser removidas dessa região de áreas de calamidade. Outro que nós estamos trabalhando é um programa na faixa 2 e na faixa 3, onde nós vamos entrar com uma emenda parlamentar em parceria com o município para poder facilitar os 20% da entrada do mutuário, para facilitar a compra da casa própria. E, finalmente, um programa do retrofit, que são o aproveitamento de prédios no centro da cidade, prédios antigos, que serão retrofitados e adaptados para um programa habitacional, no sentido de reurbanizar e rehumanizar o centro da cidade de Manaus. Essa foi uma experiência muito bacana e muito inovadora que eu tive na área parlamentar. O segundo grande projeto foi um projeto nosso que foi sancionado para dar mais modernidade e melhores instrumentos para o governo federal na área de calamidades. E esse projeto já foi sancionado pelo presidente Lula e que dá à Defesa Civil Nacional mais instrumentos para poder socorrer em momentos de extremos climáticos, como o que aconteceu esse ano aqui na Amazônia, quando nossos rios secaram dramaticamente, ou como aconteceu no sul do Brasil, quando as alagações causaram grandes prejuízos para milhares de pessoas. E muitas vezes, na própria região sudeste, há deslizamento de encostas, etc., com causas até de mortes. Eu tive o prazer e a honra de ter um projeto de lei sancionado nessa direção. Por fim, a reforma tributária, que sem dúvida nenhuma foi o maior desafio do ano de 2023, eu diria um dos maiores da minha vida pública, que já não é pequena. Eu tenho 42 anos de vida pública. E o Brasil vinha há mais de 3 décadas discutindo uma reforma tributária. E pela primeira vez em regime democrático nós conseguimos aprovar uma reforma tributária. E eu tenho muito orgulho de poder dizer que contribuí com isso, para trazer para o Brasil um sistema moderno, simplificado, transparente, não cumulativo, com segurança jurídica, com equilíbrio federativo e com trava para que o tributo não cresça, neutralidade tributária.
e, ao mesmo tempo, falando para os amazonenses, ter assegurado a competitividade da Zona Franca de Manaus, o que garantirá à Zona Franca uma sobrevivência até 2073, com instrumentos de modernização da Zona Franca, e não apenas de modernização, mas com um fundo de sustentabilidade econômica que permitirá à Zona Franca fazer uma transição econômica do modelo atual para um modelo de bioeconomia. Portanto, eu reputo que 2073 foi um ano de muitos desafios. 2023 foi um ano de muitos desafios. Começamos, lamentavelmente, com aquele 8 de janeiro trágico, né? Mas terminamos o ano com esperança, com vitórias e com o Brasil caindo a inflação em queda, com juros caindo, com o câmbio caindo, com o emprego aumentando, com a economia aumentando, portanto, com a esperança de que 2024 seja um ano muito melhor do que o ano de 2023. Conquistas para o Amazonas com a reforma tributária. Na minha opinião, são dois. Primeiro, a manutenção do IPI. A manutenção do IPI na Zona Franca é a certeza de que a vantagem competitiva da Zona Franca está assegurada. Segundo, a criação de um fundo exclusivo para a sustentabilidade econômica e transição econômica no estado do Amazonas. Isso dará ao Amazonas condições do Amazonas fazer um movimento econômico muito importante. Nós precisamos fazer um movimento de indústria 4.0 na Zona Franca e precisamos fazer um movimento para a bioeconomia na Zona Franca de Manaus. Esses dois movimentos precisam de investimentos e de atração. E esses investimentos são em inovação tecnológica e em atração de competitividade para que as empresas venham para o Amazonas. E nós conseguimos, na reforma, colocar os instrumentos que possibilitem esses dois fundamentais movimentos para o nosso futuro. Desafios da reforma tributária. Foram muitos os desafios. Primeiro, porque os interesses são muitos. Você imagina que essa reforma tributária mexeu com o interesse de todo o setor produtivo brasileiro. Se a Zona Franca já foi um grande desafio, você imagina a indústria automotiva do Nordeste e Centro-Oeste versus a indústria automotiva do Sul e Sudeste. Isso foi uma outra guerra a ser enfrentada, né? O equilíbrio que nós tínhamos que desenvolver com relação aos aspectos sociais do tributo. O tributo não tem apenas o aspecto de arrecadar e gerar receita para os estados ou para a União. Ela também tem a função social. Portanto, eu criei o cashback do gás de cozinha para desonerar a população de baixa renda com relação ao preço do gás de cozinha, tirando os tributos para baixa renda. Criei o cashback na conta de energia elétrica para poder tirar os tributos do povo de baixa renda da conta de energia elétrica, para poder a conta de energia elétrica, no caso da população de baixa renda, ela ser mais barata, e nós conseguimos fazer isso na reforma tributária, dar esse sentimento de justiça social do tributo. A questão da cesta básica com alíquota zero foi uma outra conquista, além de ter estabelecido uma série de regimes diferenciados, de regimes específicos, para poder dar justiça social e equilíbrio econômico
para diversas atividades que são fundamentais, principalmente para a população de baixa renda. Exemplo, transporte urbano, transporte coletivo e urbano. É um dos grandes desafios hoje na mobilidade urbana das cidades. O Brasil precisa investir na modernização do transporte coletivo urbano, até para a gente poder voltar a ter mobilidade nas cidades. Além disso, outros setores da economia também foram observados de igual modo. A questão da saúde e da educação, que tiveram 60% de redução na carga tributária, para que nós possamos ter mais investimentos na educação e na saúde. São dois pontos críticos que nós temos na nossa economia. Bens de capital. Bens de capital são fundamentais para a modernização do parque industrial brasileiro. Se nós queremos dar competitividade à indústria brasileira, nós precisamos desonerar os bens de capital. E isso foi feito na reforma tributária. Portanto, são inúmeros os aspectos técnicos que nos levam a um mesmo denominador comum. Uma reforma tributária equilibrada do ponto de vista da não cumulatividade, da competitividade industrial, da justiça do tributo e da transparência e da segurança jurídica, para que o contribuinte tenha a segurança da transparência do sistema, redução do custo para o empreendedor que paga tributos. E, do outro lado, uma carga tributária neutra, com uma trava muito específica que não permita que os estados e a União e os municípios aumentem ao seu bel prazer a carga tributária, aumentando ainda mais os tributos contra os brasileiros. Então, há uma trava dizendo, você não pode fazer isso. E, por fim, a cada 5 anos, o governo será obrigado a encaminhar um projeto ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional possa reavaliar todos esses sistemas diferidos ou específicos de tributos, para analisar o custo-benefício, para saber se o custo-benefício está gerando benefícios para a população. Sentimento do resultado como relator da reforma tributária. Dever cumprido. Dever cumprido. Eu, quando me candidatei ao Senado, eu disse ao povo do Amazonas que eu ia para o Senado para trabalhar pelo Amazonas e para trabalhar no sentido de consolidar alguns projetos para o Amazonas, entre eles a Zona Franca de Manaus. Acho que a minha participação na reforma tributária é o coroamento desse trabalho de consolidação da Zona Franca. Eu acho que a Zona Franca agora está consolidada, ela está refundada num novo modelo do sistema tributário brasileiro. É claro que terão leis complementares, é claro que terão outros passos a serem dados, mas as fundações do refundamento da Zona Franca de Manaus está conquistado. E isso não foi fácil, foi conseguido graças à união da bancada do Amazonas, graças a uma forte articulação da bancada dentro do Congresso Nacional, muito especialmente dentro do Senado da República, e junto ao governo federal o apoio do presidente Lula. Não posso desconhecer a participação do Omar, que também trabalhou um bocado ao meu lado com relação a essa questão, o deputado Sidney Leite e todos os demais parlamentares. E não posso deixar de valorizar o apoiamento e a presteza do presidente do Senado, o nosso senador Rodrigo Pacheco, que foi muito, mas muito justo e muito correto com a Zona Franca de Manaus.
Realidade sem a conclusão da BR-319. Bem, quando eu fui governador, em 2005 nós tivemos uma seca muito grande. Até então era a segunda maior seca da história do Amazonas. E em 2010 nós tivemos a maior seca até então. Naquelas duas alturas, o presidente Lula era o presidente da República e eu era o governador. E lá a BR-319 já fazia uma falta enorme, porque nós não tínhamos rios, os navios não chegavam até Manaus, as balsas não conseguiam passar no Rio Madeira, e a gente correndo o risco de ficar isolado do ponto de vista de suprimento para Manaus e para Boa Vista, para Roraima. Agora, em 2023, tivemos uma seca que foi pior ainda do que a de 2010. Foi mais severa ainda. E, novamente, ficou provado de que a BR-319 ela tem um aspecto humanitário e social relevante demais para ser ignorado sobre o Amazonas e sobre Roraima e até mesmo sobre o norte de Rondônia. Todos os estudos que tinham que ser feitos do ponto de vista de impacto ambiental sobre a BR-319 já foram feitos. Tanto é que em novembro de 2022 foi concedida a licença ambiental provisória da BR-319. Mas essa senhora, a Marina Silva, ela teima viver com uma ideia concebida do passado. E parece que quer nos punir. Em vez dela olhar com os aspectos da modernidade, de como fazer o controle ambiental, como fazer o controle social, como fazer o controle satelital, o monitoramento. São 400 quilômetros, não é possível que a nona economia do mundo não tenha capacidade de monitorar 400 quilômetros de uma rodovia que está cercada de parques por todos os lados, criados pelo Estado do Amazonas, e que podem ser patrulhados por todas as tecnologias disponíveis. E aí ela tem alegado situações absolutamente desonestas do ponto de vista intelectual. Dizer que a BR-319 vai ser uma BR de passeio é desconhecer a nossa região, é desconhecer o nosso povo, é desconhecer o que nós sofremos numa seca como essa. Pois bem, foi criado um grupo de trabalho pelo presidente Lula, a primeira reunião já aconteceu. Na primeira reunião, presidida pelo ministro Renan Filho, eu estive presente, o senador Omar esteve presente, o senador Plínio esteve presente e todos os parlamentares do estado de Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, estiveram presentes. E todos, inclusive os governadores, todos se manifestaram favoravelmente à BR-319. Chegou num determinado momento da reunião, o ministro perguntou: tem alguém aqui contra a BR-319? Se tem alguém contra, se manifeste. Ninguém se manifestou contra. Bem, houve uma segunda reunião do grupo de trabalho já aqui em Manaus, no DENIT, aqui em Manaus, que também foi muito boa a reunião. Nesse meio tempo, eu e o Omar estivemos com o presidente Lula, relatando o que aconteceu nos grupos de trabalho e falando ao presidente tudo o que aconteceu nesses últimos anos de estudos e a liberação dessa licença ambiental em novembro de 2022, e explicando todos os pormenores e tal. E o presidente Lula disse que ele, presidente Lula, ia chamar para uma reunião
com ele o grupo de trabalho, para que ele se assenhorasse dos dados, mas que ele, presidente Lula, estava convencido das necessidades e de que tudo que poderia ser estudado já havia sido estudado e que era hora de se ter uma decisão em torno da BR-319. Eu estou muito otimista de que esta decisão será favorável ao estado do Amazonas, à Amazônia, porque isso não beneficia apenas o Amazonas, beneficiará ao Amazonas, a Rondônia, a Roraima e até mesmo ao estado do Acre. Passos concretos. Tem 52 quilômetros de asfalto que já estão liberados, já tem licença ambiental para fazer. É do quilômetro 192 ao quilômetro 250. Isso foi licitado, um consórcio ganhou, teve problema de licenciamento ambiental do canteiro de obra, isso foi superado, foi resolvido, mas quando foi resolvido, a empresa desistiu da obra por defasagem de preço. Então, o DENIT está tomando as providências e nos garantiu de que no verão do ano que vem estará dividido em 2 lotes, um de 30 quilômetros e um de 22 quilômetros, e que no ano que vem começa finalmente o asfaltamento desses 52 quilômetros do trecho C, que é conhecido dentro do DENIT como trecho Charles. Então, iniciaria-se no ano que vem esses 52 quilômetros de asfaltamento do trecho Charles. E no final do ano que vem estaria se liberando pelo grupo do trabalho, segundo informações do DENIT e do Ministério do Transporte, o grupo do trabalho estaria liberando a conclusão dos estudos que eles estão fazendo. Se isso estiver correto, em 2025, no primeiro semestre de 2025, estará sendo lançado, então, a licença ambiental para a licitação do trecho do meio, para que o edital seja apresentado, o que significaria dizer que ou no final de 25 ou no verão de 26, finalmente, nós teríamos o início de obra. Mas é como tem aquele ditado, nós brasileiros não desistimos nunca, né? Pois eu diria que os amazonenses não desistirão nunca da BR-319 e nós continuaremos lutando até que ela possa ser licenciada. Eleições municipais em 2024. Nós estamos conversando, nós temos um campo de atuação que é conhecido por todos, e nós estamos em conversações. Não descartamos a possibilidade de estarmos em aliança com o atual prefeito, desde que ele esteja no nosso campo. E caso isso não seja possível, porque não deu certo, nós teremos candidato próprio. Muito dessas negociações que estão em curso. Desafios para Manaus. Nós temos alguns problemas que são críticos, né? Nós temos um problema de mobilidade urbana que é grave na cidade. Manaus hoje é uma cidade que tem carências de mobilidade urbana crítica, né? Nós somos uma metrópole que qualquer deslocamento, seja norte-sul, seja leste-oeste, não leva menos de uma hora e pouco para você se deslocar, dependendo do horário que você se desloque. Então, a nossa mobilidade está muito comprometida. Nós precisamos modernizar o transporte coletivo urbano. O modal que nós temos hoje é um modal que não dá conta de transportar uma cidade que tem hoje mais de 1,5 milhão de passageiros dia sendo locomovido no perímetro urbano. É muito grave.
Sem dúvida, a questão de saúde, em função das unidades estaduais estarem com graves e sérios problemas, isso está impactando as unidades básicas de saúde do município e a população sofrendo. Há um problema de hierarquização da saúde pública na cidade de Manaus e até uma confusão na cabeça da população, o que é Estado, o que é município, e as pessoas sofrendo em fila de exames especializados. A questão da média e da alta complexidade, que é do Estado, está muito complexa, está muito difícil. Enfim, essa situação da saúde pública está muito crítica na cidade, precisamos melhorar. A questão de saneamento na cidade de Manaus, principalmente rede de esgoto, é um problema que nós precisamos avançar. Manaus tem baixo índice de rede de esgoto, portanto, Manaus precisa fazer um esforço muito grande para ampliar a universalização de rede de esgoto e tratamento de esgoto na cidade de Manaus. Isso é fundamental, né? Os nossos canais de macro e micro drenagem precisam também de um enfrentamento, ou seja, Manaus tem vários problemas que precisam ser enfrentados para que a gente tenha uma melhoria na cidade de Manaus. Tem uma questão que nós estamos construindo, que eu reputo importante, que vai acontecer no ano que vem, porque, veja, Manaus recebe 1 milhão de passageiros do interior do estado todos os meses pela via fluvial. E nós não temos um porto para receber esses passageiros e essa carga do interior de forma humanitária, de forma socialmente correta e justa. Então, o presidente Lula concordou e colocou um novo porto na Manaus Moderna para atender os passageiros e a carga do interior do estado do Amazonas. Esse porto vai ser licitado ano que vem e eu acho que isso vai trazer um ganho muito grande para a população que é flutuante entre capital e interior. São 1 milhão de pessoas que ficam indo e vindo do interior do estado todos os meses, ou por causa de questões econômicas, comerciais, vindo comprar mercadoria, levando mercadoria. O comércio é muito intenso entre interior e capital, ou por causa de questões de saúde. Você sabe que os pacientes mais graves do interior vêm para a capital para serem tratados na capital. Pouquíssimos é o que vem via aérea, a grande maioria vem via fluvial e chega aqui, não tem como desembarcar, desembarca de forma precária, não tem uma ambulância que possa levá-los para os hospitais, chega nos hospitais, enfim, é uma coisa muito desumana que acontece. Nós estamos organizando isso com o governo federal e com o DENIT. Nós vamos fazer um novo porto voltado para a população do interior e de Manaus, que flutua entre capital e interior do estado. E até na arrecadação, porque o que tem de sonegação em função de que o embarque é clandestino, você não tem controle do embarque de mercadoria, nada, porque é tudo clandestino. Então, isso tudo vai melhorar. Votação do fim da reeleição no Congresso. Se depender de mim, sim. Eu acredito que é a hora de nós votarmos o novo Código Eleitoral. Acho que o Brasil, além de outras reformas que nós precisamos, como a reforma administrativa, que, aliás, deveria ter sido votada até antes da reforma tributária, a reforma eleitoral precisa ser votada. E creio que a questão do fim da reeleição é uma das matérias que deve ser abordada. A favor do fim da reeleição.
Mensagem para o Amazonas. Eu quero desejar a todos que nos assistem um feliz ano novo, cheio de bênçãos, vitórias. 2023 foi um ano que começou difícil, como eu disse lá no dia 8 de janeiro, com cenas lamentáveis de ataque à democracia, de desrespeito às instituições. Depois tivemos um sofrimento muito grande, não só na economia, na estiagem, na seca, enfim, foi um ano de muitos desafios. Mas chegamos ao fim do ano com a inflação em queda, com a taxa de juros em queda, com o desemprego também caindo e aumentando o número de empregos, o PIB, que é o tamanho da economia, melhorando, a taxa de câmbio caindo. Portanto, são notícias positivas, otimistas, que nos dão a certeza de que 2024 será um ano muito abençoado, próspero, aonde nós vamos crescer, gerar emprego, renda, e a vida vai melhorar para o povo brasileiro, para o povo amazonense, para o povo manauara. Portanto, que Deus abençoe grandiosamente as famílias amazonenses e as famílias brasileiras.